Chegou a pensar nisso? Possibilidade de uma candidatura avulsa ao Senado? Acha que o sistema tradicional político quer excluir empresários? Com quem que você comeria ou não comeria aí um bom prato de chambarila? De frente com Maju. Empresário que já gerou mais de 60 mil empregos, sendo 15 mil só aqui no Tocantins. Empresário que levou para Gurupi, para a região sul do estado, o primeiro shopping que foi inaugurado recentemente, assumiu no Senado após a morte do senador João Ribeiro, que morreu em 2013, disputou em 2018 e agora em 2022 é um dos postulantes à única vaga do Senado disponível. Hoje, de frente comigo, senador Ataídes. A gente chama senador Ataídes Oliveira porque quando tem algum carro que a pessoa já foi senador, governador, normal a gente falar assim, né? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Maju, tudo bem. E agradecer imensamente essa oportunidade que você está nos concedendo. Você que tem feito um trabalho brilhante. Obrigada. Na comunicação, levando informações a todo o nosso povo. Então é um prazer enorme estar aqui ao seu lado. Obrigada, é um prazer tê-lo aqui. Agradecer você, agradecer toda a sua equipe que está aqui também acompanhando. E simbora falar de política. O personagem dessa semana começou sendo você, quando você anunciou que abriu mão do seu sonho, né, de ser candidato a governador e de conseguir ser eleito governador do Tocantins e que vai disputar, então, assim como em 2018, a vaga ao Senado. O que levou você a essa decisão, Ataídes? Maju e todos os nossos telespectadores, o nosso projeto é governar esse estado, não é? A gente vê aí, lamentavelmente, que desde 2006 para cá, nenhum governador conseguiu concluir o seu mandato. Tocantins, lamentavelmente, virou uma chacota Brasil afora. Eu que sou filho dessa terra, né? Eu nasci aqui em Estrela do Norte, cidade vizinha aqui da nossa divisa. Logo depois meu pai mudou com a gente para São Miguel do Araguaia, depois Araguaçu, hoje Tocantins. Família de 12 filhos, lamentavelmente 5 não conseguiram sobreviver no parto. E meu pai e nós éramos meeiro ali, as fazendas às margens do rio Araguaia. Eu sempre falo sobre esse orgulho da minha vida, a vida de meieiro que é tão difícil, né? Você fica numa fazenda, prepara a terra, planta, colhe, deixa 50% para o fazendeiro e os outros 50% tinha que sair correndo para outra fazenda porque os fazendeiros tinham medo de perder suas terras. E ali, aos 11 anos de idade, eu ainda não tinha sentado numa cadeira de escola, não tinha botado uma botina no pé, fui à cidade vender umas galinhas com a minha mãe. E lá então tinha um caminhoneiro carregado de arroz indo para uma cidade por nome de Anápolis. Eu não sei como, pedi uma carona para esse moço e minha mãe deixou e para lá eu cheguei então. Lá eu consegui uma enxadinha, eu comecei a limpar terrenos e com essa enxadinha eu consegui fazer um curso de datilografia. E desse curso de datilografia eu consegui arrumar um emprego. E desse emprego então comecei a levar toda a minha família para Anápolis e comecei a estudar num colégio público. Me formei em ciências contábeis, ciências econômicas, direito, exerci essas profissões e lecionei também, né? E quando chegou em 89, colocamos a nossa primeira empresa, que foi o Consórcio Araguaia, a empresa que chegou no 8º lugar no ranking nacional. Depois, então, do Consórcio Araguaia, vieram mais 11 empresas para o grupo, eu e a minha ex-esposa, depois os filhos, formando então o Grupo Araguaia. Como você disse, com muito orgulho, mais de 60 mil empregos hoje de carteira assinada no país. Então, essa é a minha história. E agora eu escolhi, agora já há alguns anos, eu escolhi Tocantins para viver, morar, viver e, se Deus permitir, morrer. Eu não me esqueço que um dia o meu filho perguntou: pai, por que o Tocantins? Eu falei: meu filho, é minha raiz. Não é? Então, Maju, esse estado tão rico, mais respondendo a sua pergunta, esse estado tão rico, né, com 277 mil quilômetros de terras planas e férteis, 82%, né, segunda maior bacia de água doce do Brasil, um turismo ecológico religioso para ser explorado, 10 milhões de cabeças de bovino, nós estamos caminhando para 10 milhões de toneladas de grãos colhidos, né? Estamos aqui no centro do país, com a ferrovia na porta, a outra que está vindo da Bahia. Eu não consigo entender e compreender como é que um estado tão rico como o nosso
tem um povo tão pobre. Então, esse é um dos motivos que me leva a estar na política. Eu, graças a Deus, hoje aos 62 anos de idade, sou um homem bem-sucedido, graças a Deus. Eu não preciso da política financeiramente. Mas pelo fato de ser filho desse Estado, eu não posso cruzar os braços. Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é o desemprego. O desemprego no nosso Estado, antes da pandemia, era algo em torno de 35%. Hoje nós temos um desemprego superior a 50% do nosso povo, principalmente os nossos jovens, de 16 a 29 anos. Então isso é muito grave, isso me faz voltar novamente à política, eu que sou um gerador de emprego, não é? Nós precisamos mudar essa realidade, e eu só conseguiria mudar para valer governador desse nosso querido Estado. Mas eu percebo, Ju, que não é o momento, respondendo agora a sua pergunta, não é o momento. Por quê, senhor? Política é muito dinâmica. Os 7 anos que eu passei no Senado, presidindo 3 CPIs, e perto dos políticos com 50, 60 anos de mandato, a gente aprende muito, né? Lá eu escrevi 4 livros também. Essa mexida que deu no tabuleiro, né? Esse governador afastado, e agora o governador que assumiu interinamente, hoje efetivado, Vanderlei, dificultou muito, né? E o fato também, Maju, de ser empresário e político é um desafio muito grande, né? O shopping que você se referiu, que nós inauguramos dia 8 de dezembro, gerando 800 empregos direto, mais de 800 empregos direto, nos fez também deixar um pouco a política de lado, enquanto concluíssemos aquela obra, inaugurássemos aquele grande empreendimento. Enquanto isso, os outros candidatos já estavam aí, já andando e fazendo as suas campanhas. Então, alguns fatores realmente nos levou a adiar esse grande sonho, esse grande projeto. Mas se for da vontade de Deus, um dia nós vamos governar o nosso estado do Tocantins. E nada impede que nesse caminhar, vamos ver o que vai acontecer, se tiver algum acontecimento aí que venha mudar novamente esse quadro, a gente retorna então o nosso projeto de governo, que realmente é o nosso sonho. Ataídes, você falou da sua experiência empresarial e tanto a nível federal na Câmara quanto no Senado, tem muitos empresários que estão na política, mas no Tocantins eu noto, há muitos anos de atuação que eu tenho aqui, que às vezes o sistema tradicional político tem uma rejeição ou tenta excluir empresários desse processo direto da política, né? Muitas vezes acho que o empresário serve ali para ser um apoiador financeiro, alguma coisa, não consegue enxergar perfis empresariais como perfis que de fato possam chegar a um governo, não sei o quê. Você nota isso? Você acha que o sistema tradicional político quer excluir empresários, como a sua história, por exemplo, da política, para que continue sendo a mesma? Maju, não tem dúvida. Eu falei isso várias vezes na tribuna do Senado e repito aqui. O sistema político brasileiro está putrificado. Isso é fato. Os maus políticos não querem de forma alguma que bons políticos, que pessoas que querem o bem das outras pessoas entram na política. Eles querem continuar perpetuando. E com esse maldito fundão de quase 5 bilhões, que eu era o relator e me tiraram da relatoria, isso então ficou pior ainda para pessoas com boas ideias, com boas intenções, vinham para a política. O sistema político, principalmente Tocantins, está putrificado. Mas, olha, não temos políticos bons no nosso estado? Claro que temos. Nós temos muitos bons políticos, né? Se a gente for nominar aqui, nós temos aí bons políticos. Mas a maioria são pessoas que não estão preocupadas com o nosso estado, não estão preocupadas com o nosso povo, não tem compromisso com a sociedade, tem compromisso familiar, tem compromisso com ele. Mas o povo está vendo isso, sabe, Maju? Eu tenho andado aos 4 cantos do nosso estado e tenho sentido, principalmente nos olhos dos nossos verdadeiros representantes do povo, que são os vereadores.
eles estão querendo mudança. Então, eu espero que nomes novos venham para a política e que a sociedade aceite esses nomes novos, não é? E eu tenho pedido, olha, eleitor, caro eleitor, pesquise a vida de cada candidato. Seja ele a cargo de vereador, deputado estadual, federal, senador, governo, pesquise. Hoje a internet é um instrumento magnífico, né, que nós temos nas nossas mãos hoje. Entendi. Ataídes, questão partidária. Você, desde que assumiu o Senado, estava no PSDB, esteve no comando, teve uma reviravolta aí, você saiu do PSDB, aí foi junto com a Kátia para o PP, tinha uma intenção pré-declarada já ali de disputar em 2020 a Prefeitura de Palmas. Sua candidatura pré-candidata foi rifada de uma maneira assim, bem estranha, inclusive. Aí agora voltou para o PROS e está dizendo que tem o aval nacional do partido para disputar essa pré-candidatura aí ao Senado. Você está seguro mesmo no PROS? Tem certeza que não vai vir mais nenhuma outra articulação que possa te tirar aí a legenda para você disputar? Você está tranquilo e seguro? Maju, o Brasil precisa de uma reforma política séria, rápida. O sistema partidário no Brasil virou um balcão de negócio, não é? Você pega um estatuto de um partido, aquela coisa mais linda do mundo que fala de ética, que fala de princípios, etc. Mas nada disto vale, não é? Respondendo à sua pergunta, em 2013 eu procurei um moço por nome de Eurípides, o ex-presidente do PROS, e ajudei ele a criar o PROS. Então eu digo sempre que 50% de todos os esforços para a criação desse partido nasceu de nós, não é? Pois bem, criamos o PROS. Em 2014 eu percebi que esse moço não era digno da nossa confiança, não era digno da nossa amizade. Então eu saí do PROS. A pedido do Fernando Henrique Cardoso, eu voltei então para o PSDB. A história do PP, não é? É aquilo que você perguntou. Políticos honestos, com boas intenções, as portas são fechadas pelos maus políticos. Isso é fato. Isso não é só no Tocantins, é no Brasil todo, não é? Quem é que quer um político honesto num grupo de políticos desonestos? Nenhum quer. Mas o nosso propósito naquela época não era nem governar a capital, não é? Era formar um grupo para a gente botar um gestor com competência, com compromisso, filho dessa terra. Mas infelizmente eu não dei conta de juntar a oposição em 2020. Com relação à garantia do partido, sim, agora com a saída definitiva deste cidadão que eu ajudei a criar o partido, ele não retornará, não tenho dúvida nenhuma disso. Nós, então, que criamos o partido, eu e mais uns 5, 6, reassumimos o partido. Portanto, eu vejo que não tenhamos de forma alguma qualquer intempéries, né, para retirar esse partido da nossa mão. Entendi. Você esteve na semana passada, antes de fechar o prazo da janela partidária, Thaís, no Palácio conversando com o governador Wanderley Barbosa. Há alguma sinalização, alguma preferência da sua parte de apoio ao projeto do Palácio para o governo para as eleições deste ano? Eu fui lá bater um papo com um amigo Wanderley, não é? Vocês são amigos? Amigos. Já de longa data. Né? Não temos assim uma aproximação tão diária, né? Mas há um respeito mútuo. Eu fui conversar com o governador com relação ao futuro do nosso Estado. Né? Nosso Estado tem que sair desta instabilidade política. Né? E isto hoje passa pelas mãos, então, do governador Wanderley. Então, a nossa prosa foi nessa direção, dessa responsabilidade com a lei de responsabilidade fiscal, não é? Atrair empresário para gerar emprego para o nosso povo, a nossa saúde, as nossas estradas, né? Eu até brinquei com ele, falei, Wanderley, e as nossas estradas, irmão, eu tenho andado aí. Ele falou assim, eu estou com mais de 10 frentes de serviço já. Eu falei, que ótimo. Então essa foi a nossa conversa, sabe, Maju? Não teve nada de cunho político e partidário? Não teve. Mas nada impede que nós amanhã viemos aí caminhar juntos, nada impede, né?
Você já tem preferência por algum nome desses que estão na disputa aí, Ataídes, para o governo? Já tem algum que você seja mais próximo, que você acredite ser mais preparado, que possa ter o seu apoio ou que você possa fazer uma aliança? Eu percebo que conversar com Vanderlei é muito mais fácil do que conversar com Dimas, né? Muito mais fácil. Conversar com Paulo Mourão é muito mais fácil. Então eu vejo que conversar com Paulo Mourão, conversar com Vanderlei é muito fácil. O Dimas é mais fechado e nós conhecemos, né? O Dimas está com o grupo dele fechado e tal. Mas eu gosto do Dimas também, não tenho dificuldade nenhuma de conversar com o Dimas. Entendi. Se a sua pretensão ao Senado, e pelo que você falou, tem uma facilidade maior no momento de conversar com o Palácio já está praticamente, pelas palavras do governador, com um pré-apoio para a Kátia. Então, seria uma alternativa, então, uma candidatura avulsa, Ataídes? Você chegou a pensar nisso? Possibilidade de uma candidatura avulsa ao Senado? Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral deve julgar agora, acredito que dentro de mais uma semana, 2 semanas, essa possibilidade da candidatura avulsa, não é? Que os Estados Unidos tem há anos e que eu no tribunal, na tribuna do Senado, eu sempre decidi isso, porque, volto a repetir, o sistema partidário está podre. E os maus políticos não dão legenda para aqueles novos que querem entrar. Então eu vejo que essa candidatura avulsa vai melhorar muito o sistema político brasileiro. Então eu peço a Deus que os ministros ali do tribunal, hoje presidido pelo Fachin, venha consolidar essa candidatura avulsa. Eu vejo com tranquilidade que, se porventura a gente não apoiar nenhum dos candidatos, nós vamos tocar sim a nossa candidatura avulsa. Entendi. Ataídes, em 2018 você estava ainda no mandato, né? Não conseguiu reeleição. Eu até tive acesso a um vídeo após a eleição que você falava para os prefeitos, demonstrando estar bem magoado com alguns prefeitos que teriam sinalizado que iriam apoiá-lo, que você ajudou bastante o município e que parece que esse apoio não aconteceu, né? Não conseguiu ser eleito. E agora vai disputar num cenário aí que tem professora Dorinha como pré-candidata, Vanderlei Luxemburgo, Marcelo Miranda, que também tem dito. Como você tem avaliado esse cenário da disputa ao Senado que você está entrando agora? Hoje eu estou muito melhor, sabe, Maju? Em 2018, as empresas estavam há 10 anos sem mim, não é? E no início de 2018, quando eu chamei os contadores, os advogados, eu fiquei preocupado. Então eu precisava retornar às empresas. Então, em 2018, nós não fizemos uma campanha firme, não é? Com todos os esforços, vamos colocar assim. Até mesmo financeiramente. Eu gastei na campanha de 2018 muito menos do que vários deputados federais que foram eleitos. Nós gastamos 1/3 do que os candidatos que foram eleitos gastaram. E você sabe que uma candidatura hoje tem que ter dinheiro para você ajudar a base para colocar gasolina e etc. Não é? Sim. Então, muitas coisas aconteceram em 2018 que nos atrapalhou bastante. Mas eu vejo que hoje, agora com 62 anos, todas as empresas saneadas, não é? Todas as empresas organizadas, agora nós vamos para ganhar a eleição, não é? Não vamos disputar, nós vamos para ganhar essa eleição. Se Deus não mandar o contrário, nós vamos então continuar visitando os nossos líderes municipais e conversando com o nosso povo. Você tem sentido da base esse retorno de que realmente eles anseiam pelo seu nome, pelo seu perfil? Hoje, Maju, nós já somos conhecidos no Estado, né? E graças a Deus a gente tem a admiração e o respeito, principalmente da classe política. Mesmo os maus políticos nós temos, nos respeita muito, né? Pela história desse cidadão, pela história profissional deste cidadão Ataídes e também a nossa passagem pelo Senado Federal, né? Presidindo 3 CPIs, combatendo firmemente a corrupção, lutando para ver se a gente melhora a situação do nosso país e conseguir trazer mais de R$500 bilhão
em benefício para o nosso povo. Não é? Então, esse trabalho, essa história, Maju, é reconhecida. Eu fico muito feliz, sabe, e muito grato. É reconhecida. Isso eles deixam muito claro para a gente. Ontem eu estive na Assembleia e pude visitar 5 deputados, o Helenil, o Jorge Frederico, a Valderez, o Valdemar e o Amélio Caires, né? Então a gente tem um relacionamento muito bom e eles nos respeitam muito a nossa história, não é? Então é trabalhar, braços cruzados é que não dá. Entendi. Nacionalmente, como é que está, ou qual é a tendência do PROS aí nessa polarização nacional, Bolsonaro-Lula, Centrão, terceira via, que não sei se vai, se não vai, como é que está o posicionamento nacional do PROS? Ainda não temos, vamos colocar dessa forma, porque eles me deram essa liberdade. E qual o seu posicionamento? Ainda não temos um posicionamento a nível nacional. Como eu também, nesse momento, o único posicionamento que eu tenho é que eu quero ver um Tocantins melhor. Entendi. Tá bom. Então, pra gente fazer um intervalozinho aqui, vamos embora pra parte que o povo mais gosta desse quadro, que agora eu quero saber. Você gosta de Xambari, Ataídes? Eu prefiro coisa mais leve um pouquinho, né? Mas de vez em quando não, tem que foge comer. Da dieta. Porque eu vi que você é fitness e tal, né? Mas só não posso comer todo dia, porque senão... vou engordar. Mas na época da campanha, para aguentar o batidão, tem que bater o Xambari, como diz o povo, não né? Tem jeito, né? Não tem jeito. Tá certo, é isso aí. Então vamos lá agora, eu quero saber, e os eleitores e a população do Tocantins também, com quem que você comeria ou não comeria aí um bom prato de Xambari. Lembrando que a intenção desse quadro é a gente mostrar quem são os aliados ou quem estão próximos ou distantes da linha de pensamento político e ideológica de cada um dos nossos entrevistados. Vamos lá, Felipe? Vamos ver quem que é o primeiro ou a primeira aí? A sua concorrente aí é deputada federal, professora Dorinha, tida como mãe do Fundeb, que chega aí para disputar uma vaga no Senado. Comeria ou não no Xambari com a deputada Dorinha? Maju, não é à toa que você e Marcos cresceram, viu? Não é à toa. Olha esse quadro que você coloca aqui pra gente. Isso aqui é saia justíssima, como se diz, né? Mas aqui é um momento da gente realmente mostrar o nosso posicionamento, o que a gente pensa com verdade, né? Sem o jogo político. Sim. Então, quero lhe parabenizar. Como sim, Dorinha é uma querida amiga, tem um serviço prestado ao nosso estado, né? Então, como sim. Que bom. Só adversária aí. Vamos lá, mais um, ver quem agora? Dimas! Ronaldo Dimas, pré-candidato ao governo pelo PL do Bolsonaro. Vai ou não? Tem que saber se ele deixa a gente comer o Xambari junto com ele, né? Entendeu? O Dimas, eu tenho que perguntar, Dimas, eu posso comer o Xambari? Essa é a resposta. Tá certo. Vamos mais um, então. Vamos ver aqui. Também aí, pré-candidato ao Senado, Marcelo Miranda, ex-governador do Tocantins, presidente do MDB. Moço querido, né? Um moço querido. Claro que sim. Vai no Xambari. Você gosta de farinha, cheiro verde? Ainda toma uma pinguinha junto, Maju. Não tem jeito. Apesar que o Marcelo não é de bebê, mas eu tomo a minha. Tá certo. Mais um aí, vamos lá. Deixa eu ver. E aí, senadora Cátia Abreu, também sua adversária para o Senado. Vocês têm uma história... Tiveram uma história juntos aí? Ela é muito poderosa, né? 7 anos de Senado junto com ela, ela é muito poderosa. Também tem que perguntar para ela se eu posso comer o Xambari. Onde vocês estão? Pelo menos tem alguma conversa, alguma Sim, coisa? Conversamos sempre. Essa semana passada nós conversamos. Você teme enfrentar ela aí na disputa? De forma alguma. Eu sou um homem de desafio. O dia que eu deixar de correr desafio, o dia que eu deixar de correr risco, eu não quero mais viver. Tá certo. Mais um, vamos lá. Tudo bem. E aí, ex-presidente Lula, vai no Xambari? Eu fui o precursor da saída do PT do poder. Verdade. Mas esse moço tem muita coisa boa que ele fez para este país e não dá para fugir. Né? Eu não me esqueço que um dia eu elogiei Lula numa comissão, os petistas tudo ficaram malucos. Falou, o que aconteceu? Esse moço está doente hoje. Mas não dá. O Lula tem muita coisa para se elogiar desse moço. Né? Esses programas, Minha Casa Minha Vida, Ciência Sem Fronteira, o Bolsa Família, o CRAC, o ProUni, o FIES e tantos outros programas extraordinários criados
principalmente pelas mãos do Lula. Agora, Dilma pecou muito, né? Se Dilma tivesse ido na linha do presidente Lula, talvez ela não teria sido impeachmentada. Então, esse moço é merecedor de respeito, apesar de que eu fui duro com o PT, mas hoje eu reconheço o trabalho que o Lula fez a nível Brasil. Reconheço mesmo. Nossa. Reconheço. É isso aí, revelações aqui. Nossa. Revelação, porque eu não disse isso ainda para ninguém. Sim, pois eu também fiquei aqui abismado, não sabia disso. Um dia, numa comissão, eu falei sobre a minha casa, a minha vida, porque... O sonho, né, de muitos brasileiros, déficit habitacional muito grande no país e no Tocantins. Né? Meu pai morreu e eu não dei conta de dar a casa para ele. Então isso é muito importante. Com certeza. Mas é isso, não deu para ele, mas no seu mandato você trouxe milhares de casas. Eu trouxe quase 5 mil casas para o Tocantins. Essas 2 mil casas aqui no Arara 1 e 2. Sim, em Palmas. E o Vitória 1 e 2, aqui para a cidade, que a prefeita disse que foi ela que trouxe. Como é que ela trouxe? Não é? Isso é um processo de 4, 5 anos, né, que eu consegui lá no governo do presidente Michel. Então esse programa da Minha Casa e Minha Vida, esse programa é extraordinário, né? E ele tem que continuar esse programa. Entendi. Vamos mais uma aí, Silvio, vamos ver? E aí, presidente Jair Messias Bolsonaro, dá para sentar, comer um chaberizinho ali com ele, trocar uma ideia, ou dispensa? Ele também é muito poderoso, né? Tem que perguntar para ele se ele deixa a gente sentar com ele. Ele é muito poderoso. Mas você sentaria se ele deixasse? Maju, em abril de 2019, o ministro Paulo Guedes nos convidou para participar da equipe econômica. Saiu nos jornais, na revista Veja. Verdade. Né? Mas as empresas precisavam muito de mim. Eu tive que... Quando foi isso, senador, esse convite? Foi abril de 2019, no início do governo do Bolsonaro. Né? Eu tenho uma admiração especial pelo Guedes. Né? É um moço que eu conheço há anos. E não aceitei. Né? Por quê? Por causa das empresas. Estava precisando de mim. Eu vejo que o Bolsonaro ele tem N qualidades, né? N qualidades. Mas às vezes ele peca um pouco na história dessas vacinas, né? Mas eu ainda continuo acreditando que o Bolsonaro é um nome bom para o nosso país. E se der comer o chambari, vai comer de Se ele deixar, eu como chambari com ele. Tá certo. Vamos lá, mais um, Silvio, vamos ver. Vanderlei Barbosa, atual governador efetivo do Tocantins. Não tem como não gostar desse cidadão, né? Um curraleiro, né? Isso aí agrada todo mundo. Isso aí eu sento, mesmo ele não deixando, eu sento e como chambari com ele. Em Taquara ou SUS possível? Lá nas cachoeiras dele. Tá certo. Ele nunca me convidou para cachoeira, viu? Aproveitar agora, Vanderlei, me convidar para ir na cachoeira, tá, companheiro? Tá certo. Vamos lá, Silvão. E aí, ex-governador Mauro Carles, que nos bastidores não tá descartado que ele possa, talvez, quem sabe, disputar com você o Senado. Já pensou? O que você... Maju, eu não gosto de pessoas desonestas. Eu não gosto de malandro. Eu vim de família muito pobre. Pessoas que roubam os mais pobres, eu tenho nojo, sabe? Eu tenho nojo, eu tenho pavor. Esse moço não foi condenado ainda. Mas eu sou contador, eu sou economista, eu sou tributarista. Eu entrei no portal da transparência do governo. A coisa é terrível, é terrível. Essas estradas do jeito que estão, saúde, etc, etc. Esse dinheiro foi desviado. E é claro que isto a uma hora vai acontecer. A nossa justiça, ela tarda, mas ela vem. Não é? Então, com esse moço aí, eu te confesso que eu não quero encontrar nem de longe. Nem de longe. Se eu puder evitar vê-lo no aeroporto, eu vou ficar feliz. Não gosto de pessoas desonestas. Inclusive, quando ele estava sumido, ele apareceu lá no shopping, lá em Gurupi, né? Pois é. Tá certo. Tem mais algum, Silvio? Vamos lá, ver mais um pouquinho. Seu também concorrente, técnico Vanderlei Luxemburgo, que é pré-candidato pelo PSB ao Senado. Vai, Xambari? Maju, o nosso Estado
Não dá mais, né? Aparece um Carles e cai aqui dentro e tantos outros, né? Esse moço conhece de futebol e eu admiro demais esse moço na área do futebol. Esse moço está vindo para cá para ter um mandato de senador da República. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Eu peço aos nossos queridos eleitores, não podemos deixar isso acontecer. Claro que é um bom nome, mas não é um tocantinense. Não dá para continuar. Não é? Não dá para continuar tendo um Senado, por exemplo, com família e etc. Não dá. Então, eu pediria que Luxemburgo viesse para cá, morar aqui com a gente, viver o nosso dia a dia, conhecer o nosso povo, conhecer as nossas dificuldades. Ele não sabe nada do nosso estado, ele não sabe que aqui tem 23% do nosso povo que não almoça e não janta, e às vezes janta e não almoça, e 12%, 13% muitas vezes nem almoça e nem janta. Então acho que primeiro ele teria que mudar para cá definitivamente, conhecer o nosso estado, aí sim botar o nome, aí eu agarraria na mão dele e iria com ele, porque é um moço que eu também admiro. Mas eu acho que não é o momento dele querer representar o nosso povo sem conhecer o nosso povo, sem conhecer o nosso estado. Mais alguma última, Silvio? Paulo Mourão, pré-candidato a governo pelo PT. Figura extraordinária, né? Um empresário, um homem sabido, né? Um homem culto, um homem fino e que conhece o nosso estado como poucos, né? Foi deputado estadual, federal, prefeito de Porto. Eu queria que esse moço no passado já tivesse assumido esse governo no passado. Eu tenho admiração especial por esse grande tocantinense, esse portuense. Certo. Esse eu como chambari com ele. Ah, sim. Até agora você só recusou só com o Carles, né? Pelo jeito aí. E com o Vanderlei Luxemburgo. Seria mais ou menos isso. Não, o Vanderlei também eu como. Eu só acho que não é o momento dele representar o nosso povo. Certo, beleza. É isso. Então, agora, caminhando aqui para o nosso encerramento, Thaís, eu queria perguntar, você critica muito corrupção, fala entre aspas, maus políticos, e o que você tem de diferente dos outros políticos Tocantins, por que você quer voltar ao Senado para representar o Estado? O que eu tenho, Maju, de diferente dos maus políticos? A minha história de vida, né? Porque o malandro, são todos inocentes. Né? São todos inocentes. É uma coisa interessante. Eu vi um vídeo do Carles onde ele disse, olha, eu sou honesto e estou aqui para tirar os desonestos da política. Então, respondendo mais diretamente para você, o que eu tenho de diferente é a minha história de vida, como ser humano, como empresário e como político. É só jogar na tela do celular que vai aparecer. Não há nada. Interessante, esses dias conversando com o meu departamento jurídico, nem as minhas empresas, já há mais de 33 anos, nós nunca tivemos um processo criminal. Olha que coisa bacana, né? Coisa bacana, graças a Deus. Então a minha história de vida fala claramente o que eu sou, né? Eu não abro mão da honestidade. Eu não abro mão dos bons princípios, ético e moral, não abro mão. Entendi. E quero morrer assim. Certo. Eu recebi, Maju, eu recebi no Senado Federal, quando eu fui publicar um livro, eu recebi uma proposta de 20 milhões para não publicar o livro. 20 milhões. Aí eu disse, não, esse dinheiro eu tenho. Aí falaram, não, então põe preço nisto. E aí eu ia prender todo mundo, era gente graúda. Aí eu fui para a tribuna e está aí nas redes, né? Onde eu disse o seguinte, olha, recebi hoje uma proposta de propina de 20 milhões de reais. E eu não aceitei e eles disseram que vão me matar. Mas não me matou não, graças a Deus. Esse livro foi A Caixa Preta do Sistema S? E outros. E outros? Ok, tá certo. Thaís, agradecer aqui a sua participação. Estamos ainda na fase de pré-campanha, vão vir muitas entrevistas, a gente está acompanhando diariamente na Gazeta todo esse processo político, os bastidores, os posicionamentos, quem está indo para onde, vamos continuar acompanhando. E quero deixar o espaço aberto aqui para você fazer as suas considerações finais aí, desejar boa sorte na sua caminhada e deixar o tempo livre aí para você se despedir. Maju, é falar com os nossos telespectadores, né, Maju? Principalmente com os nossos eleitores, né?
que nós não percamos a esperança de dias melhores. É claro que o nosso Estado politicamente tem sofrido muito, nosso povo tem sofrido muito com os maus políticos. E agora agravado com essa pandemia, não é? Eu não me esqueço que no início de 2020, no início da pandemia, nós compramos, o Grupo Araguaia comprou 8.000 cestas básicas e fomos distribuir. Maju, eu tenho vídeo de senhorinhas com 70, 80 anos com a cesta na mão, agradecendo a Deus por aquela cesta básica, sabe? Então eu peço aos nossos eleitores e aos nossos irmãos tocantinenses que não percamos as esperanças, porque Deus está no comando de tudo, né? E se cada um de nós fizermos a nossa parte, eu não tenho dúvida de que dias melhores virão. E também, Major, eu tenho conversado muito com os nossos vereadores. Eu escrevi um livro recentemente chamado Vereador Capacitado, Mandato Eficiente. E nós distribuímos a todos os nossos vereadores. E nós temos conversado com eles, mostrando a eles o tamanho que é a responsabilidade deles. Inclusive, eu te dei um livro, né? Você foi no lançamento do livro. Aqui no acervo da Gazeta. Então, mostrando aos nossos vereadores que, além deles criarem leis boas para a sua comunidade, fiscalizar os atos do executivo e do secretariado, eles têm uma responsabilidade muito maior, que são eles o verdadeiro representante do povo, que está ali no dia a dia ao lado do eleitor, que eles têm essa responsabilidade maior, que é ajudar a eleger prefeitos, que elege deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República, né? Eu tenho pedido muito aos nossos vereadores que pesquise a vida de cada candidato antes de dar apoio a ele, porque são exatamente os vereadores que têm o poder do voto e elege toda essa cadeia. Então, dias melhores eu não tenho dúvida que virão. Basta a gente, cada um, fazer a sua parte. Ok. Obrigada, Thaís Oliveira, empresário, pré-candidato ao Senado. Você continua acompanhando todos os bastidores, todos os fatos que acontecem diariamente aí nas eleições deste ano, na nossa cobertura especial no site, onde você já sabe que tem todas as informações em primeira mão, jornalismo profissional político, com tudo apurado. Você já sabe que aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser verdade. 6 anos de jornalismo levando essa bandeira aí. Um abraço para vocês, obrigado pela companhia. E quem será meu próximo entrevistado que vai estar aqui comigo no De Frente com o Major, hein? Até a próxima.